tenho uma alergia alimentar persistente a ovo e leite e fico toda empolada. Gostaria de fazer a dessensibilização a esses alimentos, mas estou com medo de desenvolver reação grave. Minha irmã, que mora em Massachusetts, Estados Unidos, disse que o médico dela informou que o Xolair já está aprovado para dessensibilização a alimentos. Será que seria uma opção para mim? Então, é como eu havia falado anteriormente no último vídeo, né? O Xolair, ele pode ser utilizado em conjunto, entendeu? Em conjunto com a dessensibilização. Porque quando você usa o omalizumab, o antibloqueador de receptor de GE, você tem como diminuir a chance do paciente desenvolver reação durante a dessensibilização, entendeu? Então, é uma possibilidade, sim. Isso não é só feito em Massachusetts, aqui no Brasil também. Tá? Aqui no Brasil, muitos médicos que fazem dessensibilização usam o Xolair para controle do quadro clínico e diminuição da possibilidade daquele paciente desenvolver reação colateral. Tá bom? Então, é bem interessante isso. Muito obrigado. Tem outra pergunta aqui da picada de abelha. Eu comecei a usar a vacina de alergia à picada de abelhas e estava com bastante esperança que ela pudesse me ajudar. Morro de medo de ser picada e desenvolver reação grave. Porém, eu comecei na fase de indução a ficar com o lábio formigando e a me coçar com um pouco de tosse. O médico achou melhor não continuar com o tratamento. Será que poderia insistir com doses menores? Olha, eu vou te falar uma coisa, negócio de himenóptero é muito perigoso mesmo, sabe? A dessensibilização à abelha, à vespa, formiga, lava-pés, né? Principalmente a vespa e a abelha, é um modelo de eficácia da imunoterapia, entendeu? Então, hoje a gente acredita na imunoterapia como um tratamento factível, como algo que tem validação científica por causa desses modelos, entende? Porque esses modelos realmente você tem um índice de assertividade, um índice de melhora acima de 95%. Então a imunoterapia não, é incontestável a ação da imunoterapia. As pessoas podem falar, isso não funciona, funciona sim. E o principal modelo que nós temos é o uso contra himenópteros, contra insetos que ferroam. O que significa himenópteros? Insetos que ferroam, tá? Para que vocês aprendam. Só o que acontece? Parece que o médico, quando começou a fazer o tratamento em você, ele notou sinais, pelo que você me conta aqui, formigamento no lábio, tal, aquela coisa toda. Parece que o lábio começou a inchar, quando começa a formigar é que parece que ele incha e tosse. Então, houve sinais de anafilaxia. Quando você começa a envolver 2 ou mais sistemas, ou seja, envolver a mucosa, envolver o sistema respiratório e tal, isso já é um sinal fortíssimo de reação anafilática, de anafilaxia, e pode ser que essa anafilaxia ela continue se você manter a vacina, se você tentar induzir essa vacina, né? Agora, o que o pessoal tem feito muito? Tá? Porque assim, como nós sabemos que a dessensibilização ao himenóptero livra o paciente de reações graves. Como eu havia falado, 95% dos pacientes ficam livres da reação à abelha, à vespa e à formiga. Então, realmente é um tipo de terapia, é um tipo de metodologia que livra o paciente de um risco, de um susto, de alguma coisa nesse sentido. Então, o que o pessoal tem feito? Primeiro, dessensibilizá-lo no hospital, né? Então, a pessoa que tem direito a um bom hospital, e até aquela que não tem direito, mas tem acesso ao Sistema Único de Saúde com um hospital de referência, que os hospitais do SUS também, tem muitos hospitais bons do SUS, mas às vezes é a dificuldade que o paciente tem de chegar nesse hospital devido à quantidade de pessoas que procura, né? Mas é interná-lo e fazer a dessensibilização internado, monitorado e também com a utilização do anticorpo monoclonal antirreceptor de GE, que é o omalizumab, o nome comercial é o Xolair, tá? Então, nesse caso, a gente teria, em tese, a possibilidade de tentar dessensibilizar o paciente, né, monitorado. Tá? Em clínica, eu acho extremamente perigoso. Realmente, esse paciente não pode fazer essa dessensibilização numa clínica, nem num ambiente de baixa complexidade. Isso tem que ser feito monitorado, internado,
se possível internado, não uma internação dia, não um hospital dia, mas internação mesmo, para dormir e tudo mais. Até porque as anafilaxias elas podem ser bifásicas, você pode ter inclusive uma anafilaxia tardia à exposição. E você pode ter após um processo de anafilaxia, você pode ter um outro processo de anafilaxia, que a gente chama de anafilaxia bifásica. E pode ter anafilaxia tardia. Deixa eu tentar explicar isso para vocês, que aqui tudo é ao vivo, pessoal, não é nada cortado e as coisas vêm da minha cabeça. O que é uma reação grave tardia? É quando você faz o uso do alérgeno, você é exposto ao alérgeno, ou de forma terapêutica, ou de forma sem ser exposto terapeuticamente, né? E você desenvolve a reação 6 horas após, 12 horas após. É raro a reação anafilática tardia, é rara, não é comum. Mais comum é você ter uma reação anafilática até na primeira hora. 95% das reações anafiláticas se dão na primeira hora. Então, mas existe a possibilidade de 5% ter uma reação tardia. Tá? Inclusive, eu tinha um paciente que tinha uma reação tardia à vacina de gripe, né? E ninguém acreditava, nenhum médico acreditava, inclusive até uma colega me ligou com um comportamento bastante agressivo, questionando essa situação. E depois ele foi num outro colega e esse colega conseguiu constatar essa situação desse paciente. Então isso é reação anafilática tardia. A reação bifásica é o seguinte: quando você tem uma reação anafilática, e você controla aquela reação anafilática, mas ela pode se manifestar até 48 horas após, novamente, entendeu? Então, por exemplo, nesse caso, o paciente teve uma reação anafilática. E mesmo controlando, mesmo dando antihistamínico, mesmo dando adrenalina, né, porque o medicamento de escolha para o tratamento da reação anafilática é a adrenalina. Entendam isso, não é antihistamínico. O antihistamínico você pode até fazer e parece que ele tem um efeito de controle das reações bifásicas, mas o que vai realmente salvar a vida do paciente é a adrenalina. Então, mesmo você dando adrenalina e tudo mais, se liberar para casa aquele paciente é perigoso, porque ele pode ter novamente uma segunda reação chamada reação bifásica. Tá? Então, nesse caso, como esse paciente teve uma reação anafilática, ele precisa ficar internado porque ele pode ter uma nova reação anafilática. Essa reação anafilática ela pode ser tardia ou imediata, eu acredito que seria imediata, porque o primeiro caso dele foi imediato, e pode ter uma reação bifásica, então tem que ficar internado, entendeu? E concluir todo o processo de indução e iniciar a manutenção internado. E lembrando que existem vários protocolos, né, de indução, existem protocolos mais conservadores e existem protocolos mais agressivos. Um protocolo mais agressivo ele pode ser utilizado desde que o paciente fique monitorado em unidade fechada, no CTI, no Centro de Tratamento e Terapia Intensiva. Tá bom? Muito obrigado. Um abraço para você. Obrigado aí pela pergunta.